Bem-vindo a todos à quinta aula do curso de Introdução à Programação Dinâmica. Nesta aula, vamos estudar o problema da subsequência crescente mais longa. Em geral, não é um problema que aparece de maneira isolada, mas sim como subproblemas de outros problemas mais complexos. O problema em si se trata de encontrar, dentro de uma matriz unidimensional, ainda estamos nos problemas de uma dimensão só, o comprimento da maior subsequência de termos, contíguos ou não, em que os elementos formam uma sequência crescente. Dessa forma, analisando a matriz M, temos valores aqui, menos 3, 1, menos 2, 3, menos 1, 5, 1, menos 5 e 4. E a subsequência não é submatriz, como o algoritmo anterior de Cadênios. Quer dizer que os elementos não precisam estar colados, né? Eles não precisam ser juntos, eles podem ser escolhidos de maneira separada. Mas ainda assim é uma sequência, então a ordem importa. Neste caso, em vermelho, temos uma subsequência crescente de comprimento 3, que é o 1, o 3 e o 5. Para frente não tem nenhum valor maior que o 5, então não tem como continuar crescendo. Em azul, por exemplo, encontramos a solução deste problema para esta matriz, que é uma subsequência de comprimento 5. Começando do menos 3, ela cresce para menos 2, cresce para menos 1, cresce para 1, cresce para 4. E hoje vamos entender como conseguimos encontrar o comprimento desta sequência. Ou melhor dizendo, entre todas as subsequências possíveis, qual delas é a maior? Ou quais delas são as maiores? Em geral, pode existir mais de uma subsequência com um comprimento de valor máximo. Em primeiro lugar, vamos analisar a solução trivial. Se não conseguimos resolver ela de maneira trivial, ou seja, da maneira mais intuitiva possível, raramente conseguiremos encontrar uma solução que utiliza programação dinâmica, que em geral é uma otimização da maneira trivial. Uma das maneiras de conseguirmos encontrar essa solução é gerar todas as subsequências, verificar quais são crescentes, pois este é nosso critério, e além disso, verificar qual é a mais longa. E aí essa matriz ela contém 9 elementos. Se lembrarmos da teoria de conjuntos, estudamos lá no ensino médio, para cada conjunto com n elementos, teremos 2 elevado a n subconjuntos, que vão ser possíveis subsequências. Ou seja, temos 2 a 9 para essa matriz M, que dá 512 subconjuntos. É importante notar que nem todo subconjunto desse vai ser crescente, mas a solução trivial vai avaliar todos eles, pois não saberemos quais darão o maior comprimento e quais deles não são solução para o nosso problema. Desta forma, teremos uma complexidade de 2 elevado a n. Como vimos nas outras aulas, 2 elevado a n é uma complexidade exponencial, o que faz com que essa função cresça muito, mesmo para valores pequenos de n. Ou seja, só conseguiremos resolver matrizes pequenas. Se tivermos uma matriz com 1000 elementos, com 10.000 elementos, 100.000 elementos, nosso programa não vai ser capaz de responder em tempo adequado. Analisando a solução trivial, esta solução provavelmente vocês não encontrarão na internet desta forma. Eu que a codifiquei, codifiquei da maneira que ficasse mais simples possível. Há outras formas de fazer iterando, mas aqui eu utilizei da didática para poder explicar como uma solução, por mais trivial que seja, é possível. Então, temos 3 parâmetros na nossa função. Nossa matriz M, nossa posição I, ou seja, em que elementos estamos, e nosso valor C, que é o último elemento válido da nossa subsequência. Iniciamos passando a matriz. O índice, iremos começar do primeiro número, que é do primeiro valor, que é o índice 0. E começaremos com um valor inicial de menos infinito. Aqui está menos 10 a 9. Menos infinito, para nós aqui, significa que é um valor
tão pequeno quanto não esteja na amostragem dos dados inseridos. Então, se eu sei que o menor valor é menos 10, menos 11 já seria o nosso menos infinito. Então, basta ser um valor pequeno o suficiente para com que não case com nenhum caso de teste que seja apresentado, nos gerando um comportamento indevido. Então, vemos que se o comprimento de m é igual a i, então retornamos zero, ou seja, se chegarmos após o último elemento, não temos mais o que somar, não temos elementos a contar. Em seguida, atribuímos a resposta para 1. Lembra do nosso caso base, que dizia que todo elemento em si forma uma subsequência crescente. Então, pelo menos teremos 1. Se o comprimento da matriz for 0, passamos 0, então a resposta é 0, porque não tem elementos. Temos os dois casos base aqui cobertos. Em seguida, vemos se o último elemento válido da minha subsequência é menor que o atual. Se isso acontecer, então somaremos mais 1 e iremos para o próximo elemento. Independentemente disso acontecer, iremos passar para o próximo elemento. Vemos que esta recursão é muito parecida com o caso da mochila, em que, nessa condição, contamos o item, na condição abaixo, não contamos o item. Da mesma forma que ou podemos inserir o item na mochila ou não inserir, nós podemos colocar aquele item na subsequência ou não. E assim, essa recursão vai acabar gerando todas as possíveis subsequências, e aí retornar a resposta adequada. O maior de tudo vai ser a resposta. Vocês podem até testar aqui, com essa matriz, botar uma variável e contar quantas vezes passam aqui. E vocês vão ver que passa exatamente 2 elevado a n vezes. Neste caso aqui, 2 elevado a n menos 1, porque nós não consideramos o conjunto vazio. Já que todo conjunto, mesmo que não tenha elementos, possui o conjunto vazio, que é um elemento. Bom, de qualquer forma, nossa complexidade ela pode ser facilmente validada. E vemos que, apesar de demorar para n's pequenos, ainda assim dá uma resposta correta. Vamos para a parte que nos interessa, que é a utilização da programação dinâmica. Então, vamos pegar este algoritmo, ou melhor dizendo, a ideia deste algoritmo, e vamos otimizá-la. E vocês estão carecas de saber, mas toda aula eu vou repetir isto. Para que eu consiga conceber uma solução que é uma otimização de programação dinâmica, eu preciso de 3 elementos. Preciso entender qual é o caso base, entender como eu vou definir minha tabela e que fórmula de recorrência me faz partir do caso base da minha tabela até o ponto de solução nesta mesma tabela. Começando pelo caso base, e eu já citei basicamente ele nos slides anteriores, cada elemento em nossa matriz, por si, forma uma subsequência crescente. Então, podemos definir de maneira abstrata que todo número da nossa matriz é uma subsequência crescente de comprimento 1. Então, em qualquer número, eu posso começar uma subsequência crescente. A questão é, depois dele eu encontro algum número que é maior? Mas vamos nos reter ao caso base, isso é muito importante. Então, por exemplo, uma situação que existe é essa daqui. Vamos começar nossa subsequência no valor 1. E veja que se eu fizer 1, 8, 9 e 11, eu tenho o valor 4. Agora, se eu fizer o 1, pular o 8, pular o 9 e fizer 2, 5, 10 e 11, eu tenho uma subsequência crescente de tamanho de comprimento 5. Então, como é que meu código vai entender quando eu tenho que pular o 8 e o 9, quando seria melhor usar o 8 e o 9? Vimos que uma situação é simplesmente testar todos os caminhos, mas isso não é factível computacionalmente. Precisamos de uma maneira mais eficiente de fazer isto. E é uma situação muito comum e que geralmente faz a maioria dos programas quebrarem, pois qualquer métrica de escolha aqui, de maneira arbitrária, pode levar a um erro. Para fazermos essa escolha da maneira correta, primeiro precisamos dar um passo para trás e definir como vai ser nossa tabela.
Precisamos lembrar que nossa tabela define que tipo de resposta iremos encontrar. Então, se fazemos nossa tabela baseada no comprimento da subsequência, nossa resposta vai ser a maior subsequência. Seguindo nossa linha de raciocínio, novamente nossa tabela consiste de uma matriz unidimensional, que vamos chamar de DP por conveniência, onde dp de i significa a subsequência de maior comprimento até o elemento i. Tá? Então, faremos int dp, uma matriz unidimensional, e, como vimos no caso base, cada elemento por si só constitui uma subsequência de comprimento 1. Então, para todo dp de i, inicialmente vamos atribuir o valor 1, ou seja, toda a nossa matriz, quando começamos a rodar o algoritmo, ela precisa ser configurada como 1, pois independente de qualquer coisa, se há elementos, a melhor resposta no primeiro momento é 1. E aí vamos descobrir a partir dessa tabela, se existe uma resposta melhor do que a resposta 1. E em seguida, vamos para a recorrência. Podemos observar duas situações a partir do caso base. Ou o caso base é a melhor resposta, quer não exista subsequência crescente naquela matriz, quer só exista apenas um elemento, o caso base vai ser a melhor resposta. E a outra situação é, o próximo elemento forma uma subsequência com algum dos anteriores, sendo a maior subsequência existente até o 10º elemento. Ou seja, se começarmos do 1, vemos que para trás temos menos 2 e 1. Então, até 1, o maior comprimento da subsequência é 2, formado por menos 2 e 1. E aí cai naquela situação que já estudamos antes, em que precisamos reduzir o menor problema possível. E aí estenderemos a 8. Então, até 8. Qual o comprimento da maior subsequência? Bom, até 1 eu tinha uma subsequência de comprimento 2, concorda? Ok. Agora que eu estou no 8, o 8 é maior do que 1? É. Então, se até o 1 o comprimento da maior subsequência é 2 e o 8 é maior do que 1, então até o 8 eu consigo formar uma subsequência de comprimento 2 mais 1, que é o quinto elemento, o 8 que está aqui. Ou seja, até o 8 tem uma subsequência de comprimento 3. É basicamente isso que lá está dizendo. Dessa forma, podemos cunhar nossa recorrência desta maneira. dp de i é igual ao máximo entre dp de i e dp de j mais 1, valendo apenas se mj é menor do que mi. Vamos utilizar a matriz anterior para analisar essa situação. Se estivermos no quarto elemento, que é o 1, qual é o comprimento da maior subsequência que eu consigo até aqui? Partindo do menos 2, eu tenho 5, que é maior, só que 4 e 1 são menores. Então, aqui eu tenho um comprimento 2. Se eu pegar menos 2 e 4, 1 é menor, também tem um comprimento 2. Se eu tiver menos 2 e 1, 1 é maior do que menos 2, também tem comprimento 2. Todas as subsequências aqui têm comprimento 2. Tá? Inclusive, eu tenho uma terminando no 1 também. Mas poderia ser no 4 ou no 5, como vemos. Quando eu passar para o quinto elemento, que é o 8, nossa recorrência vai fazer a seguinte pergunta. Tá, eu estou no iésimo elemento, que é o quinto elemento, o 8. E entre os j-ésimos elementos, ou seja, os j elementos anteriores, os 4 elementos anteriores, tem algum elemento que é menor do que o 8? Tem, é 1. 1 é menor do que o 8. E aí, o que acontece? Qual é o comprimento da maior subsequência terminando em 1? 2. Só que se 8 é maior do que 1, então eu posso fazer uma subsequência de comprimento 3, colocando o 8 na sequência menos 2, 1 e 8. Então, dp de i vai ser 3, 2 mais 1. E eu vou continuar perguntando. No 4, qual é o comprimento da maior subsequência terminando em 4? É menos 2 e 4, que dá 2.
8 é maior do que 4? É. Então, eu consigo fazer uma subsequência também, adicionando o 8 após, que vai ser comprimento 2 mais 1 do elemento que eu estou adicionando. E quem é maior? O 3 ou o dp de j mais 1, que é o 2 mais 1? 3 é igual a 3, não é maior, então vai se mantendo. Desta forma, esta recorrência faz com que eu mantenha o maior valor encontrado. Eu já configurei o caso base como 1 anteriormente, e à medida que ele vai executando, ele vai segurando o maior valor possível, enquanto olha todos os valores anteriores. Mas perceba, eu só posso acrescentar o elemento atual em uma subsequência anterior se o elemento atual for maior que o elemento anterior. Ou, falando de outra forma, se o elemento anterior for menor do que o elemento atual, porque eu quero fazer uma sequência crescente. Observando o algoritmo de Liss, este algoritmo é uma versão quadrática. É possível alcançar uma complexidade linearítmica, ou seja, de n log n, mas como este é um curso introdutório, vamos analisar apenas a solução que converte a complexidade exponencial para quadrática, o que já é um grande avanço. Desta forma, vamos atribuir 1 a todos os elementos de DP. Esta é uma maneira de criar uma matriz unidimensional de n elementos com valor 1 em Python. Então, eu vou percorrer todos os elementos da minha matriz e depois eu vou percorrer todos os elementos anterior ao elemento atual. Desta forma, se o elemento atual for maior que o anterior, aplicamos da mesma forma que a recorrência está lá matematicamente, está aqui no código. dp de i é igual ao máximo entre dp de i e dp de j mais 1. E vou retornar o máximo. Não tem segredo, gente. Eu nem fiz visualização deste algoritmo porque ele é muito simples. Mas quando você não tem prática com programação dinâmica e você não treina também, às vezes se torna muito difícil encontrar esse tipo de solução. Então veja, né? É muito simples, porque eu vou voltar novamente lá na outra matriz para a gente olhar. Então, eu vou executar ele aqui com vocês, só para a gente fazer uma passada e vocês verem aquele código executando. Eu começo em menos 2. Menos 2 por si só já tem comprimento 1, não dá para fazer melhor. Vou para o 5. O 5 tem comprimento 1. Quais são os elementos anteriores ao 5? Menos 2. Menos 2 é menor do que 5? É. Então, vai ser o melhor valor em menos 2 mais 1, que é 1 mais 1 dá 2. Novamente 4. 4, a melhor resposta até então é 1. Eu vou olhar os elementos anteriores. 5 é menor do que 4? Não. Então, isso aqui não formaria uma subsequência crescente e eu não poderia colocar o valor de 3 aqui, né? Que é menos 2, 5, aqui é 2, 3 não funciona, porque 4 é menor, então não cresce. Então, eu pulo, eu mantenho o valor de 1. Eu chego em menos 2 é menor do que 4? É. E qual o melhor valor para o comprimento da subsequência crescente menos 2? 1. E 1 mais 1 é 2. Eu vou para o 1. Esse 1 aqui a gente já fez. Vai ver que 1 é menor do que 4, então não forma. 1 é menor do que 5, então não forma. 1 é maior do que menos 2. E menos 2 a resposta é 1. 1 mais 1 é 2. Vou fazer com 8. 8 é maior do que 1. Qual a melhor resposta em 1? 2. Então aqui é 3. 8 é maior do que 4. 3. 8 é maior do que 5. 3. 8 é maior do que menos 2. 2. Mas 2 é menor do que 3. Então minha melhor solução aqui é 3. Então vamos manter 3. 9. 9 é maior do que 8? É. Qual a melhor resposta em 8? A melhor resposta em 8 é 3. Então 3 mais 1, 4. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros elementos. Vou chegar aqui em 2. 2 é menor do que 9, menor do que 8, maior do que 1. A melhor resposta em 1 era 2. Então em 2 vai ser 3. E aí façam isso para o resto, vocês vão ver que quando chegar em dp de n-1, dp de 9, dp de 8, vocês vão ver que a resposta vai estar 5.
que é exatamente o caso. Menos 2, 1, 2, 5, 10, 11, perdão. A melhor resposta vai estar 6. Tá? Dessa forma, funciona. Raramente, como eu falei, vem assim: resolva, ache o comprimento da maior subsequência e acaba aí. Geralmente é um probleminha, tem outras situações em que essas condicionais vão mudar. É preciso encontrar a subsequência crescente, porque ela significa alguma coisa e com esse significado eu consigo dar outras respostas. Enfim, é uma subrotina, mas é muito comum em outros problemas e é importante a gente estudar como ela acontece, não só pelo problema, mas pela rotina de desenvolver um algoritmo de otimização utilizando programação dinâmica. E aqui eu deixo dois problemas, como sempre. Um está no LeetCode, é um problema simples. Esse aqui é literalmente encontre o comprimento da maior subsequência. É só para vocês treinarem, verem funcionando, fazer teste, ver se falha, enfim. E aqui tem um problema lá do UVA, onde é uma variação do Lisp. Este problema fala sobre as bonecas aninhadas ou bonecas uma dentro da outra. Basicamente são as matroscas, que são as bonecas russas, em que uma fica dentro da outra, né? E aí ele vai dar um tamanho e um comprimento de forma que você tente unificar o maior número de matroscas possível. Tá? Uma dica é que a primeira só cabe dentro da segunda. Se a primeira for menor do que a segunda, e o problema das dimensões, começa a perceber que eu preciso, para eu achar o máximo de boneca que eu consigo colocar uma dentro da outra, vai coincidir com a subsequência crescente mais longa. Então é uma dica que eu deixo, só que apenas isto não resolve o problema. Esta é uma boa sacada para resolver o problema, mas não resolve tudo, porque eu vou ter que encontrar as maiores subsequências crescentes, não necessariamente só a maior, de forma que eu desenvolvo o problema utilizando o LIS como subtarefa, como subrotina, e responder problemas mais complexos, como exemplifiquei durante a aula. Pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de fazer exercícios e vejo vocês na próxima.